Olá, meu nome é Milena Maria Andrade e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da UFLA, Universidade Federal de Lavras. E também participo do Núcleo de Estudos em Entomologia, que é o NEENTO, também da Universidade Federal de Lavras. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a importância dos insetos. Então, começando com uma breve introdução, todos os insetos, eles desempenham alguma função na natureza. Seja servindo como alimento, controlando populações de plantas e animais, seja reciclando nutrientes, entre outras diversas funções que são essenciais para o equilíbrio da vida. Por serem um dos organismos mais abundantes em todo o planeta Terra, eles possuem uma grande importância. No entanto, ainda existem muitas concepções errôneas e generalizadas desses organismos. Os insetos, eles são benéficos ao homem e são importantes e essenciais para a sociedade como um todo. E diferente do que muitas pessoas pensam, eles não são apenas vetores de doenças ou organismos. Muito pelo contrário. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Falando sobre a polinização, que tem uma grande importância ecológica. Então, entre diversas funções desempenhadas pelos insetos na natureza, algumas refletem nessa importância ecológica. E a polinização, ela entra nessa categoria, sendo um processo muito conhecido e que também tem um grande valor ambiental e econômico. Bom, mas o que seria então a polinização? Ela é o processo pelo qual plantas com flores se reproduzem. E isso pode ocorrer por meio do vento ou também através de agentes polinizadores, que é o objetivo principal aqui. Segundo o portal da Embrapa, em torno de 87,5% de todas as plantas angiospermas, elas dependem da polinização biótica, que é realizada através dos agentes polinizadores, como as abelhas, beija-flores, entre outros, para que haja a reprodução. E a polinização, ela é fundamental para que as flores elas produzam sementes e também frutos. E além disso, sem esse processo, os ecossistemas ficariam em risco ou até mesmo entrariam em colapso. Ao lado, a gente tem a imagem de uma abelhinha que está realizando o processo de polinização. Bom, estudos apontam que 76% da alimentação humana depende direta ou indiretamente de ação de animais polinizadores. No entanto, cientistas já alertaram e têm alertado a respeito do declínio dessas espécies polinizadoras, como por exemplo as abelhas. E alguns fatores ameaçam a ação desses polinizadores, sendo eles perda de habitat, mudanças climáticas, poluição ambiental, agrotóxicos, espécies invasoras e também doenças e patógenos. Isso é muito grave e muito triste também, uma vez que os agentes polinizadores, eles são não só importantes para as plantas e também para o homem, como também colaboram para um ecossistema mais saudável, em equilíbrio, estabilizando solos e também sustentando a vida de outros animais. Ao lado, a gente também tem a imagem de um beija-flor que está realizando a polinização. E aqui eu vou dar um exemplo em específico. Esse exemplo é sobre uma mariposa, que inclusive é bem famosa. Essa mariposa, ela é da família Sphingidae e ela poliniza plantas específicas. Essas mariposas, como eu disse, elas são da família Sphingidae e elas constituem um importante grupo de polinizadores de planta do cerrado em específico. Algumas espécies de plantas do cerrado, elas são completamente dependentes delas para a reprodução, ou seja, para a formação de frutos e de sementes. E um exemplo que a gente tem é o caso de uma planta, que é a tucurina formosa, ou genipapo bravo, que é uma espécie da família Rubiaceae, que é da mesma família do café. E essa planta, ela, por produzir flores com tubos muito longos, que podem ter dimensões, por exemplo, superiores a 10 centímetros de comprimento, elas dependem de um pequeno grupo de mariposas com as línguas longas, o suficiente para poder acessar o néctar na base do tubo floral e realizar, então, a polinização. Então, nessa imagem, a gente tem essa mariposa e dá para perceber, né, a setinha indicando aí a mariposa, dá para perceber, então, essa língua longa que ela tem e que ela está sugando o néctar na base do tubo floral de uma planta. Bom, agora entrando na parte da importância ecológica, se tratando do controle biológico. Bom, a premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas.
e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, como por exemplo predadores ou parasitoides, ou também micro-organismos, como fungos, vírus ou bactérias. Mas nesse caso, a gente vai tratar do controle biológico dos insetos. Então, trata-se de um método de controle racional e sadio que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais, que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população, como uma forma de controlar aqueles insetos que não são benéficos, que são pragas, que de alguma forma prejudicam a agricultura, como por exemplo. O mercado do controle biológico ele vem crescendo entre 10% a 15% no mundo, e especialmente no Brasil. E esse método ele possui vários benefícios. Então, a utilização do controle biológico é muito boa. E aí eu vou citar alguns desses benefícios que incluem a redução do uso de defensivos químicos, a redução do número de pragas resistentes, a menor concentração de resíduos químicos nos alimentos, maior especificidade contra pragas, restabelecimento de organismos benéficos para a agricultura. E aqui nós vamos entrar em dois exemplos importantes. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é de um percevejo do gênero Podissus, predando uma largata, e o outro exemplo que a gente tem é a broca da cana-de-açúcar. Esse exemplo da broca da cana-de-açúcar é um exemplo famoso porque até a década de 50, essa broca ela causava prejuízos consideráveis à cultura de cana-de-açúcar. E isso era dito, e analisado frequentemente. Então, era uma intensa infestação que tinha, onde era analisada através da relação entre o número de pomos danificados e os sadios, e percebia-se, então, alguma intervenção para que isso mudasse. E aí, com a implementação do controle biológico da broca da cana-de-açúcar, utilizando-se moscas nativas criadas em laboratório e mais tarde, posteriormente, através de uma vespa chamada Cotesia flavipes, houve então o controle dessa praga, onde teve a intensidade diminuída, resultando em uma melhoria na produção da cana-de-açúcar, sendo um exemplo muito importante do controle biológico, que é importante ecologicamente. E se trata dos insetos. Os insetos, eles também vão atuar na decomposição orgânica. Então, algumas larvas de insetos, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Besouros e moscas, por exemplo, são necrófagos, ou seja, eles se alimentam de fezes e animais mortos. E formigas e cupins, eles podem atuar sobre plantas mortas ou fungos, contribuindo assim para a incorporação de nutrientes e fertilidade do solo. Inclusive, até as baratas, elas são importantes, mesmo a gente achando que não. Por que elas são importantes? Pois elas aproveitam quase todos os detritos orgânicos da alimentação e assim realizam a reciclagem dos nutrientes. Aqui a gente vai ter um exemplo, através dessa imagem, que são as larvas de moscas em matéria orgânica fermentada, proveniente de restos alimentares de suplementação oferecida em coxos, onde tem a forragem picada e os grãos moídos, e é possível observar, então, as larvas, onde elas têm essa importância ecológica e elas trabalham também, têm essa função da decomposição orgânica. Bom, agora vamos entrar aí na parte da entomologia forense, falando um pouquinho sobre a decomposição. A gente entra nessa parte, que é muito interessante. E, bom, então vamos lá. A entomologia forense, ela é de extrema importância. E ela é importante ser citada porque é através dela que há a investigação de casos criminais. E isso através dos insetos, que é uma das áreas que está incluída aí na parte das investigações criminais. Bom, a entomologia forense é basicamente a aplicação do estudo da biologia de insetos e outros artrópodes nos processos criminais, e eles são úteis e importantes por estarem presentes em todas as fases de decomposição. E, além disso, eles possuem a capacidade de captarem odores que os humanos não conseguem sentir. Contudo, esses odores
que são exalados pelos cadáveres, por exemplo, eles vão sendo modificados no decorrer da composição e essa mudança, então, vai se tornando mais ou menos atrativa para as espécies, né? Ou seja, para os insetos. E através da entomologia forense, é possível a gente determinar intervalo de pós-morte, que é o IPM, o local do crime, a causa da morte, os indícios de morte violenta, presença de substâncias químicas no cadáver encontrado. E aqui nós temos uma imagem, né? Por que essa imagem? Porque é importante a gente ressaltar que existem 4 categorias que dividem a função ecológica da fauna cadavérica. Então, eu coloquei essa imagem, isso é tudo no processo de investigação criminal. E aí nós temos a entomofauna e nós temos os tipos de insetos possíveis de encontrar em cadáver. Então, nós vamos ter os necrófagos, que são determinados insetos imaturos ou adultos, na sua grande maioria moscas e besouros, que vão se alimentar de tecido em decomposição. A gente também vai ter os onívoros, que são insetos com uma dieta alimentar ampla, tanto dos corpos quanto da fauna associada. Os parasitas e os predadores, onde os parasitas, neste contexto, eles vão utilizar a entomofauna cadavérica, a qual retira os meios para seu próprio desenvolvimento, e os predadores, que são indivíduos que se alimentam das formas adultas ou imaturas dos insetos cadavéricos. E nós vamos ter também os insetos que são acidentais, que eles são encontrados ao acaso no cadáver. E isso pode ser explicado muitas vezes pela frequência como ocorre naturalmente em determinadas áreas ecológicas. Bom, ainda nessa parte ecológica, dessa importância ecológica, né, e finalizando ela, a gente também tem 3 questões importantes. E a primeira delas é sobre a cadeia alimentar. Então, muitas espécies de pássaros, mamíferos, peixes e répteis, eles se alimentam dos insetos. Até os seres humanos se alimentam deles também há milhares de anos atrás. No entanto, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem esse costume. Mas em outros países, essa prática é muito comum. Isso porque os insetos eles são altamente nutritivos e eles também se reproduzem muito facilmente. Aí a gente tem até a imagem, eu coloquei uma imagem de uma cadeia alimentar, representando aí como os insetos estão incluídos na cadeia alimentar, no fluxo de energia, na cadeia trófica, e eles são muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, né, como alimentação para outros animais também. Enfim, eles desempenham várias funções importantes dentro da cadeia alimentar. Outra questão que é importante dizer também é sobre os impactos ambientais. Então, os insetos eles são utilizados também para avaliação de impactos ambientais e também de efeitos de fragmentação florestal. Então, eles têm uma capacidade de responder à qualidade e à quantidade de recursos disponíveis no ambiente, sendo importantes nessa questão dos impactos ambientais, para a detecção de impactos ambientais, para estudos científicos, entre outras coisas. E eles também são importantes como controles biológicos, indicadores biológicos, né? Que a gente já falou sobre o controle biológico. Então, eles são muito importantes como indicadores biológicos, sendo bioindicadores. E um exemplo que a gente pode dar é com relação a ser indicador biológico da qualidade da água. Por eles, né, estarem em ecossistemas e também serem resistentes a alguns tipos de poluição, por exemplo, a presença de contaminantes, às vezes a gente não consegue detectar. Mas através dos insetos é possível fazer isso. Então, eles são muito importantes. Então, através de toda essa explicação, é possível perceber como são eficientes os insetos. E eles são eficientes justamente por serem muito abundantes, né, por terem algum tipo de resistência ou tolerância a determinados ambientes. Enfim, eles são muito importantes. Entrando na parte da importância econômica, os insetos eles também são muito importantes, porque eles são usados pelo homem para a produção de vários produtos, como, por exemplo, o mel. Então, a abelha, além da polinização, ela também pode utilizar o pólen para a fabricação do mel, que é um alimento característico dela e que também tem grande interesse econômico. E o outro exemplo que a gente tem é do bicho da seda, né? Que o próprio nome já diz, que indica que ele é responsável pela produção da seda. E a mariposa, que é o bicho da seda, ela foi domesticada há mais de 3.000 anos antes de Cristo pelos seres humanos. E que é um pouquinho triste porque as asas delas são atrofiadas, elas não conseguem voar devido a essa domesticação.
mas elas estão aí incluídas nessa questão da importância econômica. Bom, os insetos eles também possuem uma importância médica e alguns deles podem sim ser vetores de doenças, como a gente sabe, e inclusive é uma das coisas que todo mundo fala sobre. Então, podem, né, ser vetores de doenças como, por exemplo, a dengue, como a malária, como a febre amarela, mas eles também são benéficos. Então, eles também participam da alimentação de carcaças, dificultando a disseminação de doenças, por exemplo. Larvas de algumas moscas são utilizadas para decompor matéria orgânica de ferimentos, né, fazendo com que esses ferimentos não tenham uma infecção posteriormente. Então, eles também têm uma importância médica significativa. Bom, além disso, é importante ressaltar sobre as caixas entomológicas, que é uma forma de documentar toda a biodiversidade dos insetos. E é através das coleções entomológicas, que são verdadeiros bancos de dados, que vão permitir, então, não apenas a caracterização dos insetos em si, como também o desenvolvimento de inúmeras pesquisas científicas, servindo como base para estudos nas áreas, por exemplo, de ecologia, de biogeografia, de conservação, serviços ecossistêmicos, controle biológico, ciclagem de nutrientes e também da entomologia forense. Ao lado, a gente tem algumas imagens de caixas entomológicas e também uma imagem de uma pessoa fazendo esse trabalho. Bom, os insetos eles devem ser encarados como uma fonte de vida, de aprendizado, de modelo de sociedade. Uma vez que nós temos insetos sociáveis, como por exemplo as formigas, as abelhas, os cupins, então eles são essenciais para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do ecossistema como um todo, possuindo então funções indispensáveis, e é importante que a gente saiba disso. Então, gratidão por terem ficado conosco até aqui e terem participado. E para conseguirmos tirar suas dúvidas e responder aos questionamentos e discutirmos sobre o tema, abriremos uma sala no Google Meet, das 11h10 às 11h30, onde o responsável da nossa equipe estará à disposição. O link encontra-se na descrição e as perguntas e comentários deixados no chat do YouTube não serão respondidas. E é isso, muito obrigada!